Fala comigo, galera fitness e atletas de plantão. Fala comigo, Carlão. E aí, doutor Léo, tudo bom? Tranquilo, estamos aqui no primeiro podcast animal. Olha, a busca por melhor condicionamento físico e beleza do corpo é interesse de grande parte da população brasileira. Vale ressaltar que o aumento do sedentarismo e a obesidade mórbida é uma realidade em nosso país. Sabemos que a prática de atividades físicas é fundamental para o bem-estar das pessoas. Algumas precauções quanto à forma de se alimentar e a maneira correta de se fazer os exercícios têm que ser tomadas. A prática de atividades deve levar em conta a intensidade, o tempo de duração, de descanso e alimentação, e cuidado com os exageros nos suplementos industrializados. Estamos aqui em um podcast animal. Hoje, com a presença do preparador físico Guilherme Henrique Machado, vamos bater um papo sobre o mundo das academias. Nosso corpo tem que se movimentar. Sinta-se motivado para, a partir de agora, calçar um tênis confortável, aquela roupa leve e praticar uma atividade física com muito prazer, com muita emoção, com muito entusiasmo. Seja saudável e tenha qualidade de vida, certo, Guilherme? Tudo bem? Certo. Boa noite aí, Leonardo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Como tem sido atuar na área fitness? Qual a contribuição que tem dado para que as pessoas enxerguem essa necessidade de praticar exercícios, Guilherme? Então, Leonardo, a gente que entra nessa área aí do fitness, a gente tem uma expectativa muito grande sobre a área, que está sempre em crescimento. Então, o que eu posso dizer? Até hoje tem sido de um retorno muito positivo, vou te ser sincero, e o incentivo que eu estou tentando dar para as pessoas, qual que seria? A minha própria experiência de vida, como eu já fui uma pessoa sobrepeso, uma pessoa obesa, é a marca que eu uso para estar incentivando as pessoas, né? É minha própria imagem que eu uso para estar falando com as pessoas, é possível, é só ter um pouco ali de foco e dedicação que com certeza você chega lá. Que é super ruim aguentar aquelas brincadeirinhas da sala de aula, poxa, o gordinho... Isso... o famoso bullying, né? Isso, hoje em dia bullying. Todo mundo passa por isso, eu acho que tem que ter maturidade e também apoio de todo mundo em volta, com certeza dos pais, né? É o que ajuda muito. E com a ajuda de profissional, com certeza é possível chegar onde quer. Então, Guilherme, pra quem nunca malhou, como eu, que pode ver que eu sou magrinho e tal, que nunca foi na academia, o que deve ser feito para começar a treinar? Então, Carlos, primeiramente a gente orienta sempre tá falando pro aluno, tá procurando um laudo médico, né? A gente tenta não passar nenhuma atividade física sem estar tendo um conhecimento prévio da pessoa. Então a gente pede para ela estar trazendo um laudo médico a princípio, pelo menos que ponha ela apta a fazer alguma atividade física. A gente tem aquele famoso, não sei se encaixa em ditado, né? Dos 30 minutos de atividade física por dia, que já é uma coisa que já ajuda. A gente sempre orienta também, mas a gente tem que estar de olho nisso, porque a própria caminhada é uma coisa que se causa lesão por ter impacto, né? Então é uma coisa preocupante. Mas E como é para a pessoa que quer caminhar? O que, no caso, ela tem que tomar cuidado para fazer uma boa caminhada e ter aqueles resultados que ela deseja? Bom, a caminhada é uma coisa muito simples. Você pode ver que hoje em dia cada vez mais está aumentando, principalmente o número de equipes de corrida, né? Que estão cada vez criando e simplesmente brotando no esporte. Mas a princípio é sempre bom estar procurando um profissional, tá? A gente não orienta a começar assim, eu vou sair de casa, vou colocar um chinelo, colocar um tênis, vou começar a andar. É bom estar procurando uma orientação profissional pra gente não chegar a se lesionar, principalmente no joelho, por causa dos impactos que a gente possui aí na pisada, né? Essas dobraduras do corpo, exatamente, né? Elas sempre sofrem muito. Questão de articulação, né? Fraqueza muscular, a própria... o desgaste, né? Ósseo e também de articulação. Bacana. E para acompanhar o treinamento de uma pessoa, os interesses dela, no caso,
Se deseja emagrecer ou ganhar massa magra, a altura, o peso atual é levado em conta? Se é homem ou mulher? Quais essas características que são observadas na hora de montar uma ficha, na hora de selecionar esses exercícios? Sim, perfeito. Como é que funciona? Sempre antes da gente estar passando uma ficha de exercício, a gente tem ali sempre, pelo menos é sempre bom ter em mãos a avaliação física. Vou ser sincero que nem todas as academias, não vou falar obrigam, né, mas passam o aluno por isso, mas a gente tenta acompanhar a avaliação física que é prévia antes à ficha de exercício, e é por ali onde a gente consegue trabalhar o objetivo final da pessoa, né? Logicamente a gente leva em consideração a questão de peso, altura e também o gênero, sendo masculino ou feminino, é uma coisa importante porque cada um tem seu metabolismo diferenciado e cada um leva a uma coisa diferente. É interessante porque geralmente as mulheres elas gostam de malhar mais a parte das pernas, né, do glúteo ali para baixo. Sim, é o foco maior feminino, né, trabalhar a parte inferior. A gente luta contra isso pra gente tentar colocar na cabeça do público feminino que é importante trabalhando por um todo, né, porque além, o que a gente alega, a questão da simetria, é a forma mais fácil que a gente tem de entrar ali na mente delas e alegar a importância de estar trabalhando por inteiro o corpo, né, sem contar também que nem todas são adeptas ao aeróbico. O que a gente tenta explicar é que o coração também é um músculo e a gente também tem que trabalhar ele. É um modo da gente conseguir entrar na mente delas ali e conseguir fazer com que elas trabalhem de forma completa. Até porque se malhar também uma parte e não malhar outra fica... Sim, seria o desproporcional. O caso da simetria, exatamente. Mas, assim, não é fácil, mas a gente tenta. Não é fácil, não. Até nós homens, na verdade... A gente também gosta de malhar mais. No nosso caso é o contrário, né? Seria a parte superior. Exatamente. Interessante. E quando alguém deseja emagrecer e vai para a academia, a ficha dela terá quais tipos de atividade, exercício? Mais aeróbico ou anaeróbico? Menos peso ou mais carga no caso? E como é feita essa seleção? E essa diferença entre anaeróbico e aeróbico? Beleza. Uma pergunta interessante. O caso da pessoa que ela tem um foco em emagrecimento, né? A gente tenta ali sempre estar trabalhando com aeróbico, né? O principal, que é onde a gente consegue estar aumentando ali o VO2 máximo, a gente consegue estar tendo uma perca calórica um pouco maior. A questão de carga, é bom a gente ressaltar que ela engloba várias coisas, não é exatamente só o peso, tá? A carga a gente pode estar colocando aí tanto intensidade, velocidade. O pessoal tem a cabeça aí que carga refere somente a peso, não é exatamente isso. Então, no caso, a gente tenta orientar que ele diminua a questão de pesos e aumente as repetições, porque logicamente com uma carga em questão de peso um pouco excessiva, ela não vai conseguir fazer o movimento repetidamente várias vezes, né? É lógico. Então, geralmente a gente vai por esse lado, esse método mais prático, que é a gente tenta mesclar o aeróbico com o anaeróbico. A gente faz uma junção ali de musculação com aeróbico, talvez 3 exercícios, depois a pessoa vai para uma esteira, uma bicicleta. É a forma mais fácil que a gente tem de trabalhar a pessoa para estar perdendo peso. Bacana. E como é que isso funciona? Porque, na verdade, a gente ao fazer uma atividade física, nós estamos atingindo o músculo, né? Como é que, para ele crescer? Tá, para ele, você fala em questão de hipertrofia. Isso. Tá, a questão de hipertrofia a gente é um pouco contrário à questão do aeróbico, né? A gente tenta falar com a pessoa, pra gente estar aumentando um pouco mais a carga e tá diminuindo as repetições, onde a gente consegue estar levando ali o rompimento de fibras, né? A partir do momento que a gente tem o próprio descanso muscular, a gente tem um ganho. Isso acompanhado de uma alimentação um pouco mais direcionada, né? Um pouco mais de proteína. Isso já é um trabalho mais específico com o nutrólogo, né? E o tempo de descanso? Então, Carlos, isso varia, tá? A gente costuma falar que cada corpo é um corpo. A gente não consegue dizer como você, Carlos, vai reagir ou como o Leonardo vai reagir amanhã. Então, a gente às vezes, sinceramente, deixa a parte do aluno, porque ele consegue estar falando pra gente mais claramente. Ele conhece mais seu corpo do que o professor. Exatamente, entendeu? Porque eu posso estar, você vê, são vários casos aí de jogadores de futebol. Quantos jogam uma partida hoje, a maioria já está descansado no próximo dia. Tem jogadores que vão pra balada depois do jogo, e tem jogadores que no dia seguinte está completamente estagnado de cansaço, não consegue nem mesmo treinar, né? E em média, quantos dias por semana e quantas horas por dia é assim suficiente para uma pessoa conservar a sua saúde?
o básico, no caso, pedido pelos especialistas, pelos médicos, segundo a ciência, enfim. Então, como eu citei no início, né, é o caso dos 30 minutos por dia. Isso sendo uma atividade física ali moderada, uma própria caminhada, ou vai ali na academia mesmo, faz 30 minutos ou até mesmo 1 hora de esteira, podendo também fazer a junção com musculação, mas nada ao excessivo, né? Hoje em dia tá aumentando bastante o público mais idoso, que é onde a gente está conseguindo trabalhar isso. A gente conseguiu mostrar para eles que a academia não é só um corpo bonito, né? Não é só ostentação, assim, não é só juvenil. A gente consegue trazer mais o público idoso e ver que eles podem estar obtendo uma saúde um pouco maior dentro da academia também. Quando você vai fazer ali uma ficha, por exemplo, malhei hoje bíceps. Sim. Qual seria um tempo assim ideal de descanso para que eu malhe esse músculo de novo? Perfeito. Então, o método que a gente usa hoje em dia para isso é o método de pelo menos 24 horas, né? A pessoa acabou de treinar ali, a partir do momento que ela sai para um trabalho, né? Se ela vai trabalhar depois da academia, a gente pede pelo menos ali 8 horas de descanso. Não é todo mundo que possui isso hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo trabalha bastante, mas a gente orienta pelo menos 8 horas de descanso. Isso não só a gente, como vários médicos também, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, pelo que você falou, o ideal seria ir para academia após o trabalho. Seria isso? Não necessariamente. Isso depende muito da rotina da pessoa. Ela pode ir para academia às 6 horas da manhã e ela ter um trabalho atípico, onde ela fica sentada. Isso aí direciona o descanso, né, muscular. Ela não vai estar ativando o próprio músculo que ela trabalhou no dia. Então, a gente pode pôr ali como descanso, entendeu? Mas se for interessante, se tiver como, seria legal. A pessoa acabou de trabalhar, chega em casa, toma um banho, relaxa, se alimenta bem, posteriormente a isso começa as atividades físicas. Eu li um tempo atrás que controlar a respiração é importante e até contribui para o desempenho do treino. Diga para nós algumas dicas, uns conselhos simples para que consigamos melhores resultados. Sim, perfeito. A questão da respiração, ela é um pouco controversa, né? A gente tem estudos aí um pouco específicos, onde é bem difícil de uma pessoa leiga entender. A própria aceleração da respiração ou a diminuição da velocidade, a gente consegue direcionar. O básico mesmo é você estar respirando normalmente. A gente tenta orientar a não fazer a super respiração, que é você estar fazendo uma respiração muito rápido. Isso pode levar aí a um pouco de náusea, tontura. Isso é um pouco mais específico para atletas de alto nível, uma coisa bem mais específica. Mas no básico, a pessoa ali do dia a dia, é uma respiração normal, nada fora assim do contexto mesmo do dia a dia. E você citou um pouco sobre alimentação, né? E de acordo com o decorrer do dia, como que a gente cuida aí das nossas refeições, do café da manhã, do almoço, dos lanches, da janta? Quais são os cuidados, quais alimentos que devem ser evitados e aqueles que são indispensáveis? No caso, vai depender então também do interesse da pessoa, né? Se é hipertrofia, se é emagrecimento. Exatamente, isso depende de cada objetivo, né? Cada objetivo de uma pessoa. Mas o que a gente tem aí em base, né? São as alimentações de 3 em 3 horas, apesar que hoje em dia já caiu por terra. Tem estudos que falam que essa questão de alimentação de 3 em 3 horas não é assim também tão viável. Tem pessoas que já dizem que 2 em 2 horas já... Sempre estudas. Entendeu? Isso é bem relativo. Mas em questão de alimento em si, seria um trabalho mais excessivo de nutrólogo, mas o que eu posso dizer? Pessoa que está obtivando ali um resultado um pouco melhor em questão de emagrecimento, ou até mesmo uma qualidade de vida um pouco melhor, tá ali tentando sair um pouco dos carboidratos, né? Tentando diminuir carboidrato, aumentando ali proteína, fibra, onde a fibra ali ajuda um pouco na perca de percentual de gordura abdominal. E à noite que a gente orienta, tá diminuindo um pouco a questão de carboidrato, a injeção de carboidrato, que é onde a gente está em descanso, né? O corpo está em repouso, a absorção de nutrientes é bem mais lenta, então acontece que o corpo está em repouso e a gente você acaba engordando isso, mais. Exatamente. A gente fala assim, uma alimentação um pouco mais tranquila, tentar fugir do arroz com macarrão, que é onde o pessoal mais tem ganho de gordura, né? O básico ali, uma vitamina, uma fruta mesmo, isso se a condição da pessoa direcionar isso, né? Logicamente a gente não vai estar orientando a pessoa a ter uma alimentação falha. Se ela tiver uma qualidade de vida que
proporciona ela estar se alimentando de uma coisa um pouco mais leve à noite, vai ser ótimo. Caso contrário, aí já tem que estar tendo acompanhamento nutrólogo, algo mais profissional. Saindo um pouco dessa parte natural de alimentação, queria que você me explicasse sobre um pouco de suplementação, tipo whey protein, creatina. Perfeito. O que acontece? A suplementação ela é um caso aí que causa várias discórdias dentro da academia, né? Tem academias que não permitem nem mesmo a divulgação dentro da mesma. O que eu posso dizer sobre a suplementação? Eu já usei de suplementos, são benéficos em partes e em outras partes não. Eu acho que cada pessoa tem seu objetivo. A gente não vai estar direcionando a pessoa a estar consumindo um suplemento que não seja necessário a ela. Isso, logicamente, a partir de um acompanhamento nutrólogo, né, de um profissional. O suplemento é uma coisa, posso dizer, básica, tá? A gente tem a base ali de suplementação que seria proteína, creatina, que é não a creatina em si. O que acontece? A creatina é um pouco mais específico para pessoas que querem ter uma sensação ali mais de volume. Ela tem uma possibilidade de estar inchando a pessoa, né? O nosso corpo já até produz. Exatamente, mas a partir do momento que você tem um excesso de creatina, o que acontece? O serviço que ela faz dentro do organismo é absorvendo água, e exatamente do fígado. A gente pode estar ressecando o fígado, tendo complicações um pouco mais sérias. Então, aí se for uma pessoa que tem o objetivo de, né, realmente estar tendo essa noção de volume, porque ela, a partir do momento que você para de tomar, você tem uma recaída ali, você vai diminuir o volume, isso é normal. A gente não orienta a estar tomando, mas geralmente proteína e BCAA, que você citou aí, são coisas básicas, né? É uma proteína, a única coisa que o próprio suplemento traz é facilidade. A praticidade, você tá fazendo, em vez de você chegar no fogão, cozinhar um frango ou até mesmo um ovo, entendeu? Comprar pronto, no caso. Exatamente. Você pode ali, colocou numa água, um leite e tomou. E caso alguém faça uso dessas substâncias, suplementos, é mais interessante essa pessoa fazer antes do treino ou no pós-treino? Tá. A gente tem conhecimento de que tanto antes quanto pós, né? Então a gente chama de pré e pós-treino, é interessante a injeção de suplementos. E isso, logicamente, para a pessoa direcionada, tá? O objetivo da pessoa, a partir do momento que ela teve a direção do nutrólogo. A partir do momento que você tem ali uma atividade física ativa, é bom você estar tomando ali talvez um pré-treino, ali 30 minutos, 1 hora antes. Não necessariamente precisa ser algo industrializado como o próprio suplemento, né? A gente consegue subtrair também de alimentos sólidos também, como sei lá, batata doce, peitinho de frango, exatamente. O ovo cozido, o próprio pão de sal. A partir do momento que você tem ali uma noção de quantidade. E também a gente tem ali o pão integral, apesar dele, a gente chama ele de, não sei se vocês vão entender, chama bomba rápida. Por quê? Ela dá um pico ali de energia no momento que você ingere o pão integral. Isso dura em torno de 15 minutos. Então a gente aconselha, tem muito praticante de musculação que come um pão integral e vai pra academia lá pegar peso e passa mal. É por causa que o pão integral nem sempre é o ideal. Ele é instantâneo, mas acaba rápido, né? Exatamente, ele dá um pico ali por volta de 15 minutos, 20 minutos e depois para. E os anabolizantes, aí que propõe aqueles corpões musculosos, né, usados por atletas e famosos, não devem ser usados em hipótese alguma? Você defende isso? Olha, eu não vou falar que eu defendo o uso de anabolizante dentro da academia, tá ok? Eu acredito que, como sempre, eu vou continuar apertando a tecla. Cada pessoa tem seu objetivo. A gente tem relatos aí de próprios atletas que usaram, né, de anabolizantes. Só que se você for olhar pelo lado esportivo, você vê que tem todo um fundamento, entendeu? Tem todo um trabalho profissional por trás, uma orientação. Então, se a pessoa, o atleta, por exemplo, um lutador, né, vamos pôr aí de MMA, ele tem o objetivo de estar ganhando peso até, 2 ou 3 meses à frente, ele precisa ganhar um certo peso. Ele pode usar dessas substâncias para estar fazendo isso. Logicamente, tem pessoas que usam indevidamente dentro de academia, vendem dentro de academia, usam mesmo em casa. Aí já não é tão interessante, né? Causa muito transtorno, tanto para a pessoa, família,
é um caso bem complicado de comentar. É um risco bem alto. Mesmo que você tenha o seu objetivo consagrado ali no momento, sem ter noção que à frente, né, no futuro, você vai ter vários riscos de saúde. Aí, se você tiver consciência disso e coragem de manter, aí já é da pessoa, né? Saindo da parte de alimentação, o alongamento é importante, né? Sim. Ele deve ser feito antes ou depois, ou o tempo suficiente? Então, Carlos, a gente também tem estudos aí ainda que não comprovam a eficácia do alongamento tanto antes quanto depois. Eles dizem que o alongamento ele previne lesão. Só que a gente não tem estudos, tá, que comprovam isso ainda. A gente orienta que você esteja fazendo alongamento tanto antes quanto depois, mas alongamentos ali de não alta intensidade, algo ali em torno de 5 minutos ou menos que você consiga alongar ali. Cada alongamento você trabalhando por 20 segundos, coisas bem simples, talvez 3 ou 5 alongamentos. A gente preza muito pelo aquecimento. A pessoa às vezes vai muito de carro para academia e acaba já chegando e treinando ali, fazendo musculação. Frio, exatamente. A gente tenta ali prezar mais pelo aquecimento no início e o alongamento no final. Mas qual que é a lógica da coisa, né? A gente tem a noção de que você acabou de acordar, os seus músculos, a gente pode, não em caso atrofiados, mas vamos usar a palavra atrofiados. A ideia do alongamento é estar ali dando a elasticidade para o músculo, né? Trabalhar o próprio exercício físico na hora. A partir do momento que você faz ali uma força, tem contração muscular, a gente contrai o músculo novamente, né? A gente tem um embolamento de fibras e tudo mais, aonde você usa do alongamento novamente para estar resultando ali, às vezes numa prevenção de lesão, às vezes mesmo como é que eu posso dizer, uma coisa mais benéfica a partir do momento que você não vai sentir tanta dor pós-treino, né? Muito bom. Então... só uma última pergunta. Sim, vai lá. Porque eu, no caso, eu ando todo dia mais ou menos 15 minutos para pegar o ônibus, tanto para ir, tanto para voltar do trabalho. Isso é benéfico? Porque eu subo morro, desço morro. Com certeza é benéfico, né? Toda atividade física ela é válida. Mesmo que tenha 15 minutos apenas. Sim, contando no total aí que você falou, são 30 minutos, seriam os 30 minutos diários que a gente recomenda por dia, né? E você não trabalhando em alta intensidade, a partir do momento que você não está tendo ainda um acompanhamento profissional, é muito interessante. Já é um pontapé inicial, né? Isso talvez te incentive aí a estar iniciando alguma coisa mais específica. Com certeza. E a academia, ela é justamente mais importante, não vamos dizer assim, ela tem seu benefício, sua perspicácia, vamos dizer assim, por trabalhar mais músculos, no caso, não sei, qual que é a diferença, o que faz a academia ser tão benquista por muitas pessoas? Hoje em dia, o fato do corpo perfeito é algo muito rentável, é muito fácil de vender. A academia ela não só trabalha com musculação, a gente tem várias academias aí que tem várias modalidades dentro dela. A gente tem aí o ciclismo indoor, né, que é o famoso spin, tem aulas coletivas como zumba e várias outras. É isso que atrai muito o público, né? O fato de eles conseguiram ali trazer vários tipos de atividades que conseguem incentivar várias pessoas. Às vezes uma pessoa que não gosta de musculação gosta de dançar. A pessoa que não gosta de dançar, tem uma vergonha, gosta da bicicleta. Aí por isso que está sendo, acho que o fator principal, né? O que está tão vendido hoje em dia, o fato da pessoa conseguir o corpo que ela deseja, na maioria das vezes, dentro de várias atividades distintas, não só da musculação. Opções. Exatamente, sem contar também lutas, o próprio funcional. Lembrando que o funcional também hoje é vendido um pouco errado, né? O próprio nome funcional é a ideia de funcionalidade a partir do momento que funciona. Então, a partir do momento que você tem um treino de musculação e ele te dá resultado, é um funcional. As pessoas vendem ali como treino funcional, algo um pouco mais, pula cone, sobe step, pula no jump, vende como aula funcional. Não é propriamente isso, entendeu? Mas, tudo bem, é uma forma de venda. É isso aí, melhora o corpo, é bom pra saúde, melhora a respiração, é bom pra se divertir, fazer novos amigos. Aí você que tá paradão aí em casa, é interessante levantar desse sofá, ir pra academia da esquina, fazer novas amizades, se divertir bastante. Muito agradecido aqui com a presença sua, viu, Guilherme? Muito obrigado pela disposição. Muito bem explicado. Carlão, tamo junto aí. Tamo junto, doutor. Até a próxima então, galera, em mais um podcast Animal. Isso aí.
destruction.